Olá, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia, estarei com vocês aqui em toda essa caminhada, sociológica, sobre esses conteúdos que no ensino fundamental a gente chama de conteúdos transversais, Então, são conteúdos aí que a gente trabalha questões, atuais. Hoje nós vamos falar sobre algumas expressões das desigualdades sociais. Eu não sei se vocês lembram, eu espero que sim, eu creio que sim, que na aula passada a gente falou sobre as desigualdades sociais, A gente trouxe aí um pequeno retrato de dados, Como que essa desigualdade ela se expressa em dados, Porque os números eles colaboram para a gente refletir também, isso é importante, Então, na aula passada a gente trouxe alguns dados, alguns gráficos, onde a gente mostra para vocês toda aquela discussão de desigualdade, como ela está refletida na sociedade brasileira, isso em dados, Então, a gente percebe que a desigualdade, ela já limita o indivíduo ali sobre os seus pontos de partida, ou seja, os pontos de partida das mulheres, dos negros, dos indígenas, enfim, de várias expressões da desigualdade já são diferentes dos pontos de partida de outras pessoas, Das pessoas que estão na pobreza. Então, a gente já percebe isso. Mas, professora, você fala isso para a gente ficar triste? Não. A gente fala isso, a gente traz essas reflexões, não para a gente ficar triste, mas para a gente perceber como que a sociedade brasileira funciona. E, a partir disso, a gente criar mecanismos de ascensão para nós, como indivíduos, Peraí, como que essa sociedade se comporta? Como é viver dentro dessa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira? O que eu preciso, como estudante, como classe trabalhadora, o que eu preciso fazer para eu me ascender dentro dessa sociedade brasileira? É importante a gente perceber isso e encontrar esses mecanismos que a gente se ascenda socialmente. A gente cria uma mobilidade social que, por mais que os pontos de partida sejam desiguais para as pessoas, isso depende de renda, depende de coisa, a gente sabe disso, isso é uma verdade, Isso a gente pode comprovar nos dados, mas a gente precisa agir, A ação ela é importante para a gente mudar a nossa realidade social e, quem sabe, mudar a realidade social dessa sociedade brasileira que é tão desigual ali no seu bojo, tá bom? Mas vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Então, dando continuidade àquela discussão, da desigualdade social, Na aula passada a gente falou sobre esses dados que são importantes, a gente precisa conhecer, a gente tem muito entretenimento para esquecer da nossa realidade. A gente tem muito isso. E isso nos impossibilita de refletir, de agir, E a gente precisa ter, sim, esse confronto com a realidade o tempo inteiro, porque a gente precisa agir enquanto indivíduo, Nós precisamos, sim, pensar e mudar a nossa realidade social, seja ela qual for, e tentar, pelo menos, contribuir para essa sociedade aí, porque quem faz a sociedade são os indivíduos, Mas, para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a história, a gente precisa conhecer essa sociedade profundamente, não superficialmente, não compartilhando mensagens, fake news todos os dias, sem saber ali profundamente sobre aquilo, Precisamos que vocês, estudantes do fundamental, que daqui a pouco vão estar aí no médio, daqui a pouco vão, enfim, partir para outras etapas, a gente precisa criar aí cidadãos críticos mesmo, Que desconfiem, que vigiem os nossos direitos que já foram conquistados. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar em vigilância sobre isso, Ai, professora, mas eu só estou no sétimo ano, você já está falando sobre tudo isso? Pois é, mas precisamos sim
conversar o quanto antes, mais cedo sobre isso, melhor, né? Porque vocês estão nessa fase que estão crescendo, que daqui são já pré-adolescentes e que são cidadãos já aí do nosso país, né? Isso é importante. Então, olha só, vamos falar como que a desigualdade ela se expressa. Através do quê? Que a sociedade se expressa, né? E aí vamos falar sobre visões sobre a pobreza, que é uma das formas que a desigualdade ela se expressa aí sobre a pobreza, né? Em forma de pobreza. E vamos falar sobre a pobreza nas diferentes fases da história. Vocês sabiam que a pobreza ela é diferente? Ela é diferente, em cada etapa da história ela é diferente, né? Então aqui vamos falar um pouquinho sobre as expressões dessas desigualdades sociais. A gente sabe que o nosso país é um dos que está no ranking ali sobre um dos maiores, mais desiguais do mundo, né? E a gente conheceu um pouquinho os motivos do qual a gente vai ali reproduzindo essas desigualdades, né? Elas estão sendo reproduzidas há muitos anos e o nosso país ainda não conseguiu se emancipar perante essas desigualdades, né? Ainda somos um país super preconceituoso, discriminatório, que não respeita as diversidades e lembrando que a diversidade ela faz parte da nossa história, mas a gente não conseguiu ainda quebrar isso, né? Então, olha só, a expressão mais visível da desigualdade é a pobreza, né? A pobreza é a expressão mais visível da desigualdade. Então, olha só, a pobreza, ela é algo que você olhando, você já diz, aqui a desigualdade social, ela está presente, né? Então, a pobreza é a expressão mais visível das desigualdades sociais. E aí eu trouxe uma chargezinha que diz assim, né? Duas pessoas em condição vulnerável, né? Na pobreza, e diz assim, é um pássaro, né? Ele olhando para cima, é um avião, é um drone. Aí ela falou, é a linha da pobreza, né? Porque é a linha da pobreza onde eles estão aí, na linha da pobreza, tá certo? Então, olha só, agora a gente vai aí caminhar um pouquinho, nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa visão da pobreza ao longo da história, né? É importante a gente refletir sobre isso e entender como que se viu, como que se vê a pobreza ao longo da história. A gente vai começar agora pela Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas, né? E tem toda uma história por trás da Idade Média, mas nós não precisamos nos aprofundar, tá? Então, olha só, na Idade Média, não eram critérios econômicos ou sociais que definiam a pobreza. Olha só que interessante. Não eram critérios econômicos ou sociais que definiam a pobreza, mas a condição de nascença que predominava na Europa Ocidental. Então, a condição de nascença é como você nasceu ali? Em que situação que você nasceu? Em que contexto que você nasceu? Né? Em que família que você nasceu? Isso definia se você era pobre ou não na Europa, né? Na Europa Ocidental, ali nesse período histórico da Idade Média. Então, a pobreza na Idade Média, ela despertava caridade e compaixão, né? Despertava caridade e compaixão. Ela era também proveniente, né? Essa pobreza ela era decorrência das guerras. Então, depois das guerras, as pessoas ficavam em condições de vulnerabilidade, ou seja, ficavam pobres, perdiam tudo. Né? Olha só como as guerras são. Imagina você estar de um jeito e no outro, politicamente, alguém briga com alguém e você está no meio daquilo, em uma guerra, e você fica pobre por causa daquela guerra. Né? Isso existe em muitos países. A gente tem aí presente, no momento, a gente tem países que estão passando por isso, né? A sociedade não avança porque grupos ali políticos, né? A gente pode citar o exemplo do Afeganistão,
são extremamente radicais e não conseguem emancipar aquela sociedade, limitam os indivíduos, né? É basicamente como ocorria aqui na Idade Média. Então, era decorrência das guerras ou adversidades como doenças ou deformidades físicas. Então, você passar por uma guerra tinha a possibilidade de você ficar pobre, dependendo da condição que você já estava, ou adversidade como doenças e deformidades físicas. Então, predominava a culpabilização do indivíduo, né? É dizer assim, olha, problema é seu. Se você tem aí uma doença, se você passou por uma guerra, a culpa é toda sua, né? É isso que é a culpabilização do indivíduo. E isso a gente vê muito na sociedade atual. As pessoas não conseguem perceber o contexto histórico, né, do seu país, do seu lugar, para entender que não é só a culpa do indivíduo. E a sociologia está aqui para isso. Tudo que se decide politicamente, ideologicamente num país, vai afetar você, aluno, vai afetar sua mãe, vai afetar seu pai, vai me afetar como professora, vai afetar todos nós. Nós não somos sujeitos separados da política, né? A política está intrínseca a nós. É importante a gente compreender que a culpa não é minha, que eu posso sim acordar todos os dias cedinho e trabalhar. Se eu não tiver, se essa sociedade não me permitir, e se eu, junto com a minha biografia, não conseguir me ascender socialmente, eu vou continuar acordando cedo todos os dias e isso não vai mudar a minha condição social, infelizmente, tá? O indivíduo ele não é separado do contexto histórico. Isso é uma ideia, inclusive, capitalista, que quer culpar a gente o tempo inteiro. Né? A gente o tempo inteiro. Isso existia na Idade Média. Então, olha só. Aí já vamos para a Idade Moderna. Já demos um salto enorme. O pauperismo, né, que é a pobreza, era vista como uma ambiguidade. Então, tinha ali, eram posições ambíguas. Ao mesmo tempo culpava o indivíduo, ao mesmo tempo não. Era aquela coisa, né? Era ambígua. Então, o Estado, aqui na Idade Moderna, ele herdou, olha só que interessante, a função de cuidar dos pobres. Antes era atribuída aos ricos, quando os ricos faziam as caridades. Aí eu tenho mais dinheiro, eu vou ali, vou fazer uma caridade com alguém que é pobre. Aqui na Idade Moderna, não. Essa responsabilidade, ela passou para o Estado. Né? O Estado como nação, dependendo onde é a sua nação, o Estado ele herdou a função de cuidar dos pobres. Ou seja, precisamos olhar para essas desigualdades e para os pobres, que é a expressão mais forte da desigualdade, precisamos fazer algo. E isso é importante a gente debater, por quê? Porque fazer algo o quê? Só ali dar algo no momento vai mudar a realidade daquela pessoa? Né? Será que é só assim que eu tenho que cuidar? Né? Será que é só assim que eu resolvo os problemas momentaneamente? Então, na Idade Moderna, já deu um salto para que o Estado ele tivesse essa função de cuidar dos pobres. Né? Antes, essa função era atribuída aos ricos. E aí nós vamos pulando, né, já na Idade Moderna, no século XVIII, que aí, com o fortalecimento do liberalismo, que é uma doutrina liberal, outra justificativa foi formulada, que as pessoas eram responsáveis pelo próprio destino. Então, essa doutrina ela já começou a tirar a responsabilidade do Estado e disse assim, olha, você é responsável pelo seu destino. Só que a gente precisa entender em que contexto que eu nasci. Se eu nasci pobre, é muito simples eu ser rica, assim, é só eu querer, né? Acordar cedo todos os dias e tudo? É só isso, né? Será que é só isso? Não, né, gente? A gente entende que o contexto do qual a gente vive nos limita, nos condiciona a avançar ou nos limita. A gente precisa entender isso. Ah, professora, mas eu tenho que esperar pelo Estado? Não, não é que eu estou dizendo que você tem que esperar pelo Estado.
que as políticas que são feitas para a nossa nação, elas são importantes, porque elas vão dizer se o pobre vai se ascender ou não socialmente. Porque como é que o pobre vai se ascender socialmente se até a comida está cara? Vocês estão entendendo a limitação que nós temos e que isso tudo é decidido lá em cima? Então, a gente precisa vigiar, gente. A nossa biografia em conjunto com a história do país, com a política do nosso país. Nós não somos separados do nosso país. Nós somos condicionados pelas decisões políticas e ideológicas. Então, o tempo inteiro nós temos que refletir e estudar, não cair no senso comum. Estudar e entender tudo isso, né? E aí vamos para a sociedade capitalista, que é essa sociedade da qual a gente está hoje, né? Que esse capitalismo é tão feroz que ele se reinventa a todo momento, né? A todo momento o capitalismo ele dá um jeitinho, essa visão do lucro, da individualização, o problema é seu, você que não quer crescer, você é preguiçoso, isso tudo é uma ideia que o capitalismo vai implantando na nossa cabeça, que vai entrando nas nossas subjetividades. E aí a gente não se vê como sujeito histórico. A gente se vê como sujeito sozinho num mundo que precisa ficar rico de uma hora para outra. Olha só que cruel. O capitalismo é uma ideologia, gente, de poucos que quer lucrar o tempo inteiro. E ele se reinventa. E essas pessoas continuam ricos, vai passando de geração para geração. E olha só como a gente está, né? Então, na sociedade capitalista, nela está evidente que as relações e estruturas de apropriação econômica e dominação política definem a estratificação social. Eita, professora, falou difícil, vou explicar. Calma o coração, olha só. A estrutura da sociedade, tanto a econômica quanto a política, dentro da sociedade capitalista, definem as divisões dentro da sociedade. Definem quem é pobre, definem quem é rico, definem quem é classe média, definem quem é miserável, define tudo. Vocês estão entendendo? A economia e a política. Então, não vem a economia separada da política. Ela está juntinha, tá? Ela está juntinha. Quem tem poder econômico também tem poder político. Ou seja, quem é que está mandando na gente também tem poder econômico e tem poder político junto. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de se olhar, de nos olharmos como sujeitos históricos, que dependemos, que somos comandados dentro dessa sociedade. É por isso que está um monte de gente ansiosa na sociedade capitalista. Um monte de gente se culpando. Altas taxas de suicídio. Eu não consigo, eu não posso. O problema sou eu. O egoísmo, o individualismo. Não é bem assim, gente. Nós precisamos nos enxergarmos como sujeitos históricos. Essa sociedade vai definir aonde você vai se encaixar. Professora, como eu saio disso? Precisamos desvendar essa sociedade, os caminhos que ela permite o pobre ter uma ascensão social, né? Eu já vou adiantando para vocês que estudar, por mais difícil que seja, mas é gostoso, porque a gente aprende a cada dia, é uma forma de se ascender dentro dessa sociedade. É uma das formas mais seguras, tá? Estudem muito, que isso é importante. Então, olha só, a desigualdade, ela é constitutiva da sociedade capitalista. O Marx já diz isso para nós. A desigualdade, ela forma a sociedade capitalista. Sem desigualdade, a sociedade capitalista não existiria. É isso que ele está falando. As sociedades capitalistas, elas são regidas por relações em que o capital e o trabalho assalariado são dominantes e a propriedade privada é o fundamento e o bem maior a ser preservado. O que vale mais dentro da sociedade capitalista? A propriedade privada. Eu ter mais que o outro. E as relações de trabalho, elas são de assalariamento, né?
o trabalho assalariado. O trabalho assalariado, gente, ele nasceu dentro da sociedade capitalista, tá? Não existiu trabalho assalariado. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. E eu digo para vocês que nós ainda vamos conversar sobre esse conteúdo mais para frente. Hoje só foi ali uma visão, né? Essas visões sobre a pobreza, que é importante a gente conhecer como que é esse olhar para a desigualdade, para a pobreza, né? E eu deixei um exercício para vocês, né? Eu espero que vocês realizem para vocês conseguirem refletir mais, para se aprofundarem nesse conteúdo, tá certo? E é isso, espero que todos fiquem bem. Até a próxima aula. Até mais.